Vambora, né? Vambora falar um pouquinho sobre Vasco da Gama. Mas que notícia ruim hoje sobre o Jair, né? Primeiro, antes de começar, boa noite para vocês. Boa noite, Fábio. Boa noite, Edmundo. Boa noite, Gui. Boa noite, Fábio. Acontece, né? Se o Vasco já tinha dificuldade ali na meia-direita, vai ter ainda mais, porque o substituto direto do Paulinho era o Jair, e com a mesma contusão, ambos devem ficar afastados aí bastante tempo. A solução é ou contratar ou dar moral de novo para o Praxedes, porque ontem ficou muito claro que o Ramon Dias não quis botar o Praxedes pela pressão aí da torcida ou pelo mau momento, pela má partida que ele fez no jogo contra o Nova Iguaçu, consequentemente contra o Bangu. Mas o Vasco deu uma demonstração ontem que, contra os grandes, de uma forma reativa, vai bem. Até jogadores que não vinham jogando bem, jogaram bem ontem. Eu achei que o David jogou bem dentro das últimas partidas que ele fez com a camisa do Vasco. Mas, no final, né, o Vasco poderia ter ganho, porque o Léo Pereira acabou tirando o gol do Verratti em cima da linha. O Vasco, acho que... Depois eu vi os torcedores do Flamengo, os jogadores do Flamengo, dizendo que o Flamengo foi melhor. Sem clubismo, eu acho que o Vasco foi melhor, foi mais consistente, embora não tivesse a bola o tempo todo. Foi mais quem mais levou perigo ao gol adversário. O nosso querido Léo Jardim só trabalhou mesmo na hora de defender o pênalti do Gabigol. Boa noite, Fábio. Cara, e aí? Como é que você achou do jogo? Aliás, sensacional você achando que a bola entrou naquela trave do Jair, cara. Do Jair não, desculpa, do Verratti. Meu Deus, você achou que foi gol, né? Porque foi impressionante. Opa! Aí, voltou. Foi impressionante aquela bola, cara. Como que aquela bola não entrou? Boa noite, Fábio. Boa noite, Gui. Boa noite, Ed. Boa noite a todos que nos acompanham. Cara, eu, com todo respeito, vi a bola lá dentro. E para mim foi gol, porra. Como é que ela não entrou? Rapaz, olha... E quem teve mais perto do gol fomos nós. Mas o Flamengo teve um pênalti e uma defesa do Léo Jardim, salvo engano, num próprio chute do Gabigol que desvia no Piton. Mais nada. O Vasco, com poucas oportunidades, vamos dizer, né? Foram 12 finalizações, estou até com os números aqui, contra 15. Mas o Vasco levou mais perigo nessas finalizações. Aquela, então, que o Léo Pereira ele salva em cima da linha, num carrinho, e recua, né? Dá uma recuada ali para o Rossi. Enfim, cara, eram chances claríssimas que o Flamengo não teve ao longo do jogo. Eu achei um Flamengo esnobando o Vasco, tapa de lado, virava a cara, letra, calcanhar. Vou ganhar na hora que eu quiser. Porra, eu sou muito melhor. Não foi o que a gente viu. O jogo é jogado e o fim de semana mostrou isso. O Cruzeiro, tecnicamente, é inferior ao Galo, 2-0 Cruzeiro. O São Paulo é inferior ao Palmeiras, ganhou nos pênaltis o título da Supercopa. O Vasco hoje ainda é inferior ao Flamengo. Fez jogo duro e teve as melhores chances para ganhar o Clássico. Então, assim, enquanto não aprenderem que jogo de futebol é resolvido lá dentro do campo e aqui fora... Agora, só um parênteses, se você me permite, Gui, Edmundo. O Tite reclamou da bola. Não teve a cara de pau de reclamar do gramado que o Flamengo administra não com o Fluminense? A bola não do gramado. Não, o gramado estava ótimo. A bola é que é redonda e quica pouco, é dura. Ô, Tite! Dura. Porra, Tite, duro está sendo aturar as tuas coletivas, né? A bola é dura, o Campeonato Carioca é o mais difícil do país. O gramado estava ótimo. E o teu time jogou pra cacete. Ele tá vendo outro jogo. Boa noite, hein? Nossa, cara, impressionante. Ele até pediu desculpas por ter falado que o Carioca era o melhor depois. Aí depois ele tentou fazer de tudo. Ele fez um malabarismo para tentar não falar do campo, para falar da bola. Ele tentou. Ele falou: tá bom, gente, a bola é muito dura. Gente, aí já é demais, né? Mas para mim, acho que o Vasco, dentro das possibilidades e do modo de jogo, que muita gente não entende algumas coisas, né? O estilo de jogo do Flamengo é aquele, tentando pressionar como fez no começo do jogo, do primeiro tempo. A proposta do Vasco era de jogar no contra-ataque, que foi mais perigoso. Eu acho que é muito simples de entender isso, na minha humilde opinião, né? Edmundo, uma coisa que me cobraram, que eu não perguntei para você ontem, você até falou durante o jogo, mas não no pós-jogo, sobre a estreia do Watson. O que você achou da estreia dele? Ele mostra que pode vir para ser titular? Não. Eu achei que ele me surpreendeu, que jogou muito bem, na minha opinião.
Muito bem, não. Ele foi bem. Ele jogou tecnicamente um pouco melhor do que o David. Talvez ele não tenha a força física para puxar os contra-ataques que o Vasco precisa, mas técnica e velocidade ele demonstrou que tem. E entrou muito bem, fez uma fumacinha ali, né? Fez fumaça só, não fez fogo. Mas foi bem, gostei, foi uma grata surpresa. Acho que, no geral, até o Cocão, até o Matheus Carvalho, que a gente critica tanto, jogou bem. Né? Num todo, o Vasco jogou bem, com exceção ao Payet, porque como ele é diferente, como ele é o mais qualificado tecnicamente, ele tinha que chamar a responsabilidade. E ele não fez, apesar de ter dado 2 bons chutes ali, né? Mas na hora de cadenciar o jogo, de chamar, de puxar um contra-ataque, de botar um companheiro na cara do gol, ele não fez. E o Verratti é aquilo, né? A bola precisa chegar para ele. Ontem ela chegou mais do que nos outros jogos, mas já são 6 jogos na temporada, tem que o nosso artilheiro marque. Isso aí pesa. Pesa, porque tecnicamente ele não é fantástico, ele é fazedor de gols. Então ele fica 6 partidas sem fazer gol, já começa a preocupar. Mas antes desse jogo especificamente, para mim era culpa dos outros jogadores. Ontem foi mais culpa dele, porque a bola chegou e ele desperdiçou pelo menos umas 3 boas oportunidades. E uma inacreditável ali naquela bola. Meu Deus do céu, eu achei que ia entrar também. Ô, Fábio, me fala, o que você achou do Watson? Você concorda com o Edmundo do Payet? Eu achei que o Payet jogou bem. É claro que ele não foi aquele craque que ele pode ser. Mas, cara, é impressionante como ele é diferente, na minha humilde opinião, principalmente comparando com outros jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Não só do Carioca, cara. O que você achou de ontem do Watson e do Payet também? Bom, em relação ao Payet, tecnicamente ele sobra, né? No controle de bola, no domínio, na visão. Faltou um pouco mais no clássico? Faltou, mas Edmundo, concorda comigo que ele também não está tão bem acompanhado assim, né? Porque em alguns momentos ele precisa de alguém, como dizia o poeta, para diagolar. E ele não tem um cara para diagolar com ele, né? Com essa facilidade toda. Tanto que, aí eu vou discordar do Edmundo, o nosso bravo David, que está na carência, eu acho que está no período de experiência, podia devolver o David, hein? Não quero dizer nada não, mas dá para devolver o David. Ele pega um contra-ataque pela direita, vocês vão lembrar, o Verratti vai entrando na área, o Payet está atrás, ele dá na mão do Rossi, ele cruza na mão do Rossi. E o Adson, com 23 minutos do segundo tempo... Fala, Ed. Mas eu vou defender, porque esse lance chamou muita atenção, e o Ed Johnson até comentou. O Guimaia, nosso excelente narrador, falou o seguinte: contra-ataque do Vasco, 3 do Vasco contra 5 do Flamengo. Eu só vou defender nesse sentido, porque mesmo contra-atacando, tinha pouca aproximação dentro da área. O Verratti estava lá, e no meio de 2 ou 3, e o Payet chegava por trás. Concordo com você, se ele levantasse a cabeça, ele podia dar um passe ou para o Verratti ou para o Payet. Mas eu só falei que ele jogou melhor do que os outros jogos. Não estou dizendo que foi bom, não. Não estou dizendo que eu estou satisfeito, não. Não, eu senti que o Edmundo falou o seguinte, eu vou traduzir. Para quem não tem nada, meio vira dobro. E aí concordo. É isso. É bem isso. Porque a gente esperava mais. É óbvio que a gente esperava mais. Tanto que o Adson entrou fazendo aquela fumaça, aquela corrida, e falou assim, opa, esse é diferente. Para fazer o igual, né, o Rossi, que é um ex-Búfalo, o David, que não está rendendo. Aí você fala assim, cara, o Adson já fez uma correria. Lembrou o Peck de fazer correria, mas assim, é muito pouco para a gente falar. Ele vai ser útil? Vai, mas o Vasco precisa buscar mais um jogador de lado de campo. E está buscando. Tanto é que o Breno Lopes é um nome que o Vasco quer buscar. O Breno é um cara que o Vasco está buscando para o lado do campo. Agora, o Verratti, na minha avaliação, pelo que eu estou vendo, o Ryan é o substituto na visão do Ramon Dias. Não na minha, mas na do Ramon é. Então, se o Vasco não achar um substituto para o Verratti, que podia buscar o Daverson seria um baita substituto, ou até mesmo botar o Verratti no banco. E o Verratti está jogando com uma fissura na costela. Quem já tomou uma cotovelada, uma joelhada numa pelada, sabe quanto dói, quanto tempo você fica até recuperar, porque não tem muito o que fazer. Cara, ele não tem um substituto. E muito menos quando ele for mal, não tem um cara para... Bota ele no banco. Quem é? É o Ryan esse cara? Vai ser o Ryan. Mas não vejo o Ryan o substituto.
Então, em relação ao Payet, eu acho que se ele tivesse mais um meia nesse contra-ataque que você citou, Ed, era mais um meia para aproximar com ele. Não tinha. Pô, vamos voltar no tempo, não vamos fazer o torcedor do Vasco chorar, mas quando você puxava um contra-ataque com o Evaí, você tinha Juninho e Ramon chegando, Juninho e Pedrinho, Ramon e Pedrinho. Eram sempre dois meias de muita qualidade chegando. Agora, puxa o contra-ataque, tem um meia. O outro poderia ser o Paulinho, que está machucado, e não seria o Jair. Dificilmente seria, porque são características diferentes na minha avaliação. Mas o Paulinho está fora e, infelizmente, o Jair também. A gente vai falar mais à frente. Mas tem que buscar um meia, independentemente da contusão do Jair e do Paulinho.